Oi, pessoal, boa noite. Estamos de volta com mais um episódio aqui do Bicho Gente Podcast e hoje recebendo uma convidada muito especial, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre fisiologia animal. Aqui do meu lado, a Bárbara, nossa marqueteira e estudante de psicologia. Boa noite, pessoal, tudo bem? Irene Prestes. Oi, gente, boa noite. Que bom, esse episódio tá especial, hein? Guardem aí. E a nossa convidada especial, ela é a Ana Vitória, ela é pesquisadora especialista em fisiologia animal, né? Mas antes, não vou eu ficar aqui falando de você, né? Eu vou pedir para você se apresentar, dizer, Ana, quem é você na fila do cão? Na fila do cão. Ou de todos os animais que você atende, você decide. Animais aí. Então, boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Estou emocionada e honrada, né, de estar aqui. Eu sou médica veterinária, trabalho na Universidade Federal do Paraná. Inicialmente, eu estava na fila dos frangos. Frangos foram Que legal. os primeiros animais que eu me dediquei, né, na pesquisa. Depois vieram suínos, né? Os cães, eles estão na terceira ponta da pesquisa. Tá. Mas, na verdade, a gente trabalha bastante com fisiologia, né, com a nutrição, né? Temos um grupo grande na universidade que tem experiência tanto na parte de manejo, na parte nutricional, fisiológica. E eu acredito que os trabalhos são normalmente assim, né, interdisciplinares, juntando conhecimentos dos colegas e formando muitos alunos. Né? A gente tem formado alunos de mestrado, doutorado, graduação, e temos muitos estagiários, monitores, né, voluntários que trabalham com a gente, os heróis. Sim, que estão lá firmes, né? Estão firmes. Só por amor à causa. E é muito importante e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Que bom. Esperando contribuir. Ah, com certeza. Nós tínhamos já um desejo de tê-la aqui, para poder falar de algo tão específico, né? Que é a fisiologia, né? Porque isso nos convoca enquanto humanos, né? E que nós conhecemos a nossa fisiologia e nos relacionamos com os animais a partir da nossa referência, né? Então, ter você podendo falar de algo tão específico, acho que vai tirar aí alguns mitos, né, para nós do que é essa fisiologia, de que forma que a gente pode pensar, né, essa fisiologia de uma forma mais integrativa para todos os animais, mas nas suas especificidades, nas suas diferenças, né? Como é que é isso? Veja, vocês estão aqui na área da psicologia, né? Uhum. E a fisiologia, ela tem todo essa interação, esse viés com a psicologia, né? A gente estuda todos os sistemas, né? O funcionamento dos órgãos, né? A composição dos órgãos. E nós temos dois sistemas de controle no organismo, que é o sistema nervoso e o sistema endócrino. Eles trabalham no sentido de regular todas as ações orgânicas para que o organismo funcione em equilíbrio. Tá? E o sistema nervoso, ele tem um papel muito importante e nessa interação, né, do bicho-gente, né, faz muita diferença. Né? O animal, o estado nutricional, o estado fisiológico, né, equilibrado de um animal com o seu relacionamento, né, a sua coparticipação com o humano, com o tutor, né? Isso é muito importante. E a gente perceber as variações desequilibradas do animal, por exemplo, excesso de calor, ou de fome, ou de sede, de raiva. Isso é possível observar numa relação tutor-animal. Principalmente animais de companhia, que estão muito próximos da gente hoje. Né? Sim. Principalmente, eu acho que com o olhar das diferenças, né? Porque eu comecei a contar um caos aqui, falando dessa questão da fisiologia, né? E um dia de inverno em Curitiba, assim, com um sol um pouquinho mais forte, mas tinha dado uma enxada no tempo, eu falei, agora vamos pra rua, senão vocês não vão mais, né? Eu tenho 2 cachorrinhos, um Dash e um Pinscher.
E aí eu saí de casa, coloquei a mão no chão pra ver se não tava muito quente, que era meio perto das 11 horas, assim. Não, o chão tava bem gelado, porque tava um dia meio frio, assim, só tinha o sol, E a gente andou umas 2 quadras e aí o Todd começou a ventilar. Ele é um dashzinho mais gordinho, 12 anos, então qualquer esforcinho, né, já põe a língua pra fora e começa ali a troca, né, de calor. E aí passou um menino e falou pro pai dele, assim, que absurdo, uma hora dessa com esse sol e ela com o cachorro ali andando, não sei o que, e começou a falar, daí eu olhei pra ele e falei, menino, você sabe como que ele respira? Olha a diferença. Dá uma aula de Já tomou fisiologia aqui. Uma DR ali. Ela gosta de DR, né? Adora. Ela gosta. Né, porque a primeiro momento é muito diferente de você estar às 11 da manhã num verãozão aí com 30 graus de temperatura, né? Exato. Que- Essa variação de temperatura é importante, no seu caso, sempre sair com água, né? Uhum. Seja frio, seja calor, porque a água é uma forma de refrigerar o animal e mesmo manter a hidratação celular e o comportamento do animal, né? Ele percebe-se que quando ele está hidratado, ele fica tem um bem-estar. Aham. Ele fica mais sociável, né? Ele percebe também que ele pode caminhar mais. Mas os animais eles trocam calor, né, com o ambiente através das áreas descobertas de pelo, Uhum. né? Então os coxins plantar através da ofegação, né, a língua para fora. A língua para fora é para trocar Calor. Então quando ele expira, ele elimina uma quantidade, um volume de ar. E esse ar ele vem rico em temperatura, umidade, e assim ele troca Faz a temperatura troca, aham. exatamente para se equilibrar, Sim, né? Então, a velocidade com que você caminha, sim. né? A Uhum. temperatura da água, a temperatura do solo, como você Uhum. falou, coloquei a mão No na chão. calçada para Aham, ver se estava aham. quente ou frio, Aham. tá? E hoje eu já investiguei, existem várias pomadas, uns cremezinhos que são hidratantes, que pode ser usado um pouquinho antes da caminhada ou no retorno da caminhada para manter, né, a hidratação Olha que Uhum. interessante. coxins, né? Depende do cachorro. Eu tenho Aham. 4 lá em casa, Aham. os meus eles são um pouco mais rústicos, assim. Eu gosto muito de Que mexa na pata. Não Eu também vem tenho um que não gosta de mexer na pata. Vem com essa história comigo. essa história. Então, Que legal. essas adaptações são importantes. Sempre quando vai sair com o animal, pensar, né? Será que está confortável para mim? Sim. Mas será que é confortável para ele? Uhum. Uhum. Aí se a Pensar. reação, se ele refuga alguns lugares, é importante retornar. Isso. Sempre. Aham. Ô, Ana, você falou que você é da área de pesquisa e comentou dos sistemas, né? Do sistema nervoso e do sistema endócrino. Eu lembro que um tempo atrás eu li uma pesquisa que foi feita numa faculdade lá não lembro a cidade, mas era na Austrália, da interação entre o cachorro e o humano. Então eles coletavam sangue de ambos, né, do humano e do cachorro, antes da interação entre eles e pós interação entre eles. E daí eles viram nessa pesquisa que o nível de ocitocina aumentava em ambos. Então, que até justificava algumas pesquisas de falarem de pai de pet, que o amor, não sei o que, nas relações. Tem alguma pesquisa, assim, nessas relações que você sabe que é recente ou não tão recente, que é interessante a gente saber, assim, Da que envolve a relação? Eu já li sobre isso, Bárbara, mas não tenho assim informação precisa para te dar o autor ou datas possíveis. Mas essa relação de tutor E pet. né, o animal, Uhum. ela existe sim, a produção, né, o aumento da produção de ocitocina, da secreção. Ela começa às vezes no olhar, no cheiro, né, a percepção do cheiro. Não sei se vocês já perceberam, né, que os animais, tanto o gato como o cachorro, que são mais comuns, né, de companhia, eles percebem o vibrar da chave, o som do carro. Sim. Então, nesse momento, ele já percebe e sente a presença do tutor, sente a presença da família. Às vezes não precisa nem ser diretamente o tutor, mas a família, né? Eu vejo pelos meus filhos quando chegam em casa.
pelo meu marido, todos os 4 animais, embora eles sejam bem ligados a mim, porque eu que alimento. Leva para passear, tem os cuidados. Exato. Mas eles Você já sabe percebem. quando os humanos estão chegando só Isso, pelo... pela cauda. E às vezes eu tenho uma casa de frente para a rua, então eles sobem, né, as escadas e ficam na janela, já observando quem está entrando. Pelo som do carro, pelo barulho, abre o portão, eles já se interessam, né, nesse sentido. Mas eu não teria no momento assim de falar especificamente, mas existem muitas pesquisas nesse viés, né, com essa interação. E envolve muito criança também. Os pets são muito apegados a crianças, né? Tem muito comportamento de proteção, né? E às vezes até de aproveitamento. Também? Na comidinha? A criança com uma bolachinha. Já fica ali, quem sabe bem. Sobra alguma coisa. Eu tenho 2 que comem ração hipoalergênica, então imagina, é aquilo e aquilo, né? Daí às vezes tem uma latinha que dá um agrado, né? Quando é uma data especial, a gente dá uma latinha, quando precisa que coma num horário, porque a gente vai sair e vai demorar pra voltar, por exemplo. Mas a primeira pergunta que a veterinária fez pra mim, a dermato, falou bem assim, se tinha criança ou idoso em casa. Eu falei, tem criança. Porque daí é tipo vô, né? Não aguenta, morre de dó, daí escondido. Eu falei, tem dela. Então vai ser um pouco difícil da gente cumprir. E é isso, né? Os adultos também, né? Mas assim, essa dificuldade de ver aquela carinha, aquele focinho embaixo ali. E não compartilhar comida, assim, umas comidas super saudáveis. Tipo vinho, tipo alguma coisa assim, sabe? Nesse sentido, Bárbara, existem alguns tipos de alimentos. Hoje, a pesquisa em produtos naturais, né, alimentação natural para cães e gatos, ela está bem avançada. Né? Tem colegas veterinários que trabalham muito nessa área de nutrição, né? Então, é a comida natural. Então, uma pessoa que hoje tem chefe de cozinha em casa preparar uma refeição gourmet para aquela semana, né? Mas tem muitos alimentos que, dependendo do porte do animal, tamanho, por exemplo, uva, tá? É um alimento que o animal, muitas vezes, se ele tiver com muita ansiedade ou muita fome, né, por aquele petisco, aquele alimento, no caso do grão de uva, a superfície é muito lisa. E ele mal mastiga e ele pode ter um processo de afogamento. Né? O tamanho do grão da uva, o tamanho do cachorro, né? Então, o esôfago ele pode ficar e se afogar. Então, é perigoso. Né? Então, parte o alimento, frutas normalmente, né? Em pedaços pequenos, né? Não em pedaços grandes que possam causar um processo aí de sufocamento para o animal. Então, os petiscos de massa, né? Em geral, eles têm a aderência, né, dentária, isso prejudica, tártaros, a escovação não é frequente. Né? Então, a alimentação natural ela tem que realmente estar sob uma supervisão. Tá? E acompanhada sempre do processo de escovação. Porque a ração industrial, né, o alimento industrial, ele vem na granulometria, no tamanho apropriado, para o porte do animal, para a especificidade da raça. Então, ele é produzido, né, com muito estudo, com muito trabalho científico em cima, para proporcionar a nutrição adequada, né, e o tamanho apropriado, segurança, para a ingestão alimentar. E até a ingestão que é adequada, né? Isso. Porque aí eles comem tudo, né? Sem muita mastigação, né? Então, isso também facilita, né, para um processo digestório. Digestório. Importante. Porque é diferente, né, Ana? O processo digestivo no cão e no gato, ele começa diferente do que não é no humano, né? A gente precisa mastigar o alimento, mastigar, tem enzimas na nossa saliva já que ajuda ali na digestão, no processo digestivo. Mas já no caso do cão e do gato, esse processo, ele inicia na boca, mas ele não é tão importante ali. Então, não tem muito problema ele engolir. Eu lembro que eu tinha vários tutores, assim, que às vezes a gente chegava num determinado ponto da idade do animal que tinha que fazer muitas extrações de dente. E aí a maior preocupação é como é que ele vai comer, né? No pós-cirúrgico, sim, né? Você tem todo um cuidado ali e tal, alimentar naquele período. Mas depois cicatrizou tudo, vida que segue, porque ele engole
normalmente o grânulo, né? E começa o processo digestivo já lá quase no estômago, né? Quer falar disso? Eles têm um pH, né? Cães e gatos, né? São carnívoros. Eles têm um pH gástrico bem mais baixo do que o do ser humano. Né? Então, a digestibilidade da proteína, por exemplo, né? Ela é muito eficiente já a partir do estômago químico que a gente fala, né? E a ação mecânica, que ela começa com a ingestão, com a mastigação, a deglutição, ela tem um viés assim de umedecer, né? De fazer com que o alimento, quando ele passa pela cavidade oral, pelo esôfago, ele sofre, então, a absorção de mucina, de muco, para propiciar já a perfeita deglutição do alimento. E no estômago a gente tem movimentos também, movimentos de moagem que ajudam nessa quebra, na exposição do alimento aos sucos digestivos. Sim. Né? Então a ração industrial ela tem esse caráter assim de ser apropriada para o animal. Né? E nada quanto a alimentação natural, né? Eu vejo assim que é uma linha da alimentação de pet, mas a alimentação industrial hoje ela é de eleição. Né? E que não é tão natural assim, né, Ana? Porque se você for pensar bem, a gente tenta aproximar com o natural, mas não tem nada de natural você colocar o animal dentro do apartamento. Não. Natural é o passarinho que ele pega na rua, né? Tá lá, Um dia apareceu umas penas lá em casa e eles tudo felizes. Eu falei, coitado, mas... Isso, Bárbara. Exato. Né? Verdade. Ele tava feliz. Né? O animal precisa ser animal. Né? Ter Exato. o comportamento animal, precisa brincar, precisa caçar, precisa observar o ambiente. A gente observe os meus lá. Eles têm muita fruta no quintal e eles ficam observando lá. Se o passarinho passar meio baixinho ali, eles pegam. Então, Já era. Então, mas é como eles se sentem confortáveis ao Sim. longo do dia. Né? Eles ficam... na minha casa eu tenho um terreno grande, eles ficam à vontade. Mas eu imagino assim, pets que ficam em apartamentos, em sobrados, em casas com pouco espaço, o animal fica estressado. Aí é reclamação, né? Ah, meu cachorro morde, meu gato arranha. Então é o comportamento do estresse. Né? Então esse animal precisa do quê? Precisa sair mais, precisa passear, precisa ter um horário do dia, né? Que ele tem um treinamento, que ele tenha uma forma de extrapolar aquele estresse de enclausuramento. E vai contra a sua natureza, né? Isso. E isso está dentro de um aspecto fisiológico também. Também emocional do cão. Né? Porque... Bárbara falou da ocitocina. Assim como a gente tem a ocitocina, a gente tem o cortisol, que é o hormônio do estresse. Né? Então, o animal com dor, estressado, estressados por fome, por sede, ou por falta de espaço, ele vai produzir o cortisol, isso vai afetar o organismo dele, baixa imunidade, é um animal suscetível à doença. E a gente sempre fala assim, que os animais, a relação animal-homem é perigosa porque a gente tem a zoonose. Mas a gente tem que lembrar que tem a zoonose reversa. A doença que o homem passa, as doenças. Isso é bom. Isso é bom. Interessante, né? Que o homem passa para o animal, né? Então, a troca, eu falo para o meu marido lá em casa, a nossa microbiota, né? Nossa composição de micro-organismos no intestino, ela é na boca, na cavidade oral, nas mãos, é muito semelhante à dos cães, porque a gente convive direto. Tá? Então, tem muitos micro-organismos que, para o homem, eles vivem em termos equilibrados, mas que podem prejudicar e trazer doenças para os animais. Né? Eles podem, inclusive, ter tuberculose, pneumonia transferidos pelo homem. A gripe pode ser também? Pode. Também. Pois então, eu fiz isso. Eu passei por isso. Você passou meu gripe cachorro, pro passei caramelo? gripe pro meu cachorro. Porque aí um final de semana, depois de um passeio, ele parecia que estava com alguma coisa na garganta. Estava meio tossindo, meio rouco, assim, né? Engoliu alguma coisa, né? Afogado. Telefona para o veterinário, né? Final de semana, gravei para ele olhar, né? Filmar. Digo, olha o que está acontecendo, né? E daí ainda deixei ele à noite.
À noite ele passou mal, não dormiu, ficava meio esquisito, sei lá se estava tossindo, né? Passou a noite inteira, né? O que é isso? Aí no dia seguinte, aí filmado, aí o veterinário me disse que era gripe. Que ele estava realmente, né? Gripado. Eu disse, mas pode, né? Pode. E pode. Pode. E que fui eu que passei para ele. Nunca na minha vida eu pensei. Que a carga viral, né? A concentração de células virais que você estava trazendo, dependendo do porte físico, do tamanho do seu animal, ela pode, então, causar a doença. Sim. Olha, que ele era filhote nessa época, devia ter uns 6, 8 meses, assim, ele, por aí, mais 6 meses. suscetível ainda, né? O filhote, ele está ainda adquirindo, né? Está se ambientando com os micro-organismos né? Do lugar onde ele vai viver. Está vivendo ali, Está se adaptando. Está se adaptando. Interessante, né? Então, sempre lembrar disso também, zoonose, né? Mas tem a zoonose reversa. Bem interessante. Que pode causar doenças. Eu já vi um médico veterinário falando sobre isso em relação aos animais, esses pets que vão fazer acompanhamento terapêutico, emocional, que é um risco. A gente não pensa nisso, né? A gente olha para essa relação e pensa só no benefício que é para o humano que está ali recebendo o animal, né? Mas tem a contrapartida de que esse animal está sendo exposto também. Tá no hospital, né? Ele tá no hospital, exato. Num ambiente que não é o normal, digamos dele, assim, para ele, né? Então tem que ter todo um cuidado em relação a esse animal também. E vocês que são da psicologia, a carga emocional, né? Se vocês fossem avaliar, por exemplo, assim, o animal que faz esse tipo de trabalho assistencial nos hospitais, em clínicas, né? Visitando doentes, ele fica com uma carga emocional. Sim. O que vocês acham? Eu acho fica, que sim. E aí recebe, porque tem uma troca, né? E como que essa rotina dele aí se estabelece para ele poder reequilibrar, né? Sim. Então ele precisa ter atividades. Porque ele tá ali trabalhando. Porque, isso, né? Ele vai passar por vários estágios, né? Às vezes é idoso, às vezes é criança. Sim. Né? E são vários patologias, várias doenças. Isso. Né? O animal sente. Né? Sente e em alguma medida absorve isso, né? Nessa troca que ele estabelece. Então, mas acho que até na relação de dentro de casa, a ansiedade de separação também, né? É uma carga emocional que o cachorro pega do humano, da casa, da dinâmica familiar ali, né? Que daí o humano sai e esse cachorro descompensa, né? Ele destrói a casa, ele não... Porque realmente não tá aí. E na visão do humano, é amor, né? Que a gente traduz muitas vezes, né? Que me ama, que não... Eu vou no banheiro, ele tá junto, eu vou na cozinha, ele tá junto. E quando você sai de casa, ele não vai junto, ele descompensa. Então, acho que essa carga emocional, ela tem, né? Eu entendi na questão de ser um cão de companhia. Sente, né? Terapeuta. Parece que ele tá na função, né? Emocional. Parece que o trabalho é uma função emocional. Sim. Mas mesmo que não seja uma função, o fato da relação... A relação também ele tem já... um peso emocional sobre ele. Eu acho que isso que a Ana nós concordamos com isso. Que você tá trazendo tá na ordem, assim, de que, por exemplo, a gente chega em casa triste. Ele sabe, ele sente, ele de uma certa forma, ele consegue perceber. É sensível a esse estado emocional do outro, né? Isso. O meu, quando eu tô doente, ele não... E nem é o meu xodó, daí me gera culpa, porque o meu xodó é o outro que não tá nem aí pra mim quando eu tô doente. Aí eu adoeço, fico de cama, o outro que companhia? Vai no sovaquinho da perna, que fica deitado, que fica ali, parece que sente o tempo todo. Daí eu falo, eu vou ter que rever meu xodó nessa casa, porque o outro tá nem aí pra mim, né? Então, como explicar isso? Não sei, mas eu acredito muito nisso, porque, gente, é incrível. Eu descompensar, ficar doente, o outro gruda, assim, Eles sentem, eles são sensíveis a isso. Eu vi um Schnauzer num programa desse da National Geographic que falava sobre cães extraordinários, e era um cachorrinho que ele era de uma das funcionárias de um lar de idosos. E ele sabia, ele já tinha acertado 40 óbitos. Tá. Porque ele sabia, ele avisava e ele se despedia. Que ele ia, as pessoas viam que ele tinha passado por ali porque ele deixava um brinquedinho. E daí iam lá as enfermeiras, às vezes, fazer o atendimento e tinha lá um brinquedinho
que eu não esqueci o nome do cachorrinho, Aham. que o cachorrinho tinha deixado lá porque ele tinha passado por ali. Por ali. Aham. É. Então e daí ele ia chamar alguém. Às vezes ele tava lá num quarto com uma pessoa, acontecia. Ele previu o óbito, assim? Ele previa o óbito. Ele via, ele previa e ele avisava. E daí ele saía correndo do quarto, do corredor e ia lá no centro de enfermagem No posto. Aham. latir pra falar que tinha acontecido. Aham. Que coisa bonita. Lindo, Que né? história bonita. Eles são Mas eu muito teria medo se ele entrasse no meu quarto. É bonito, mas eu acho que não vamos romantizar. De longe. Vamos romantizar. Eu teria um certo medo, sabia? Se ele com um brinquedinho vindo por cima. E tem tutor. Bárbara. Isso, é. E tem tutor que fala isso, né, Ana? Que percebeu que tinha um câncer, por exemplo, de pele, e que o cachorrinho começou a ficar ali cheirando, incomodado com uma pinta, com uma determinada mancha, e aí a pessoa foi no médico pra ver E daí aparece. e tava lá, alguma doença ou alguma doença. Eles conseguem ter essa percepção de olfato, sensibilidade, né? A sensação de frequência, identificar. frequência Porque respiratória. modifica Nossa. também, né? Pele ou cheiro, né? Frente a algumas... Eles têm essa sensibilidade, né? Eles percebem que eles são, assim, pode ser que eu esteja falando bobagem aqui, da astrologia, mas eu estou fazendo assim, só lembrando quando a minha segunda cadela a gente adotou, eu estava no salão pintando meu cabelo e ela entrou, pequenininha, filhote, a Catarina. E todo mundo, ai, que linda, que bonitinha e tal. E eu olhei e falei, nossa, bonita mesmo, sou cachorreira, né? Eu falei, Uhum. que bonitinha. E fiquei, ela deitou no meu pé. Aí eu comecei a me coçar, assim, que eu olho, pulga subindo. Falei, gente, ela tá com pulga. Aí, então, né, quem que vai ficar? Quem que vai levar? Dei uma cliente, eu não posso, tenho já 4 lá em casa. Eu falei, bom, eu também tenho 3, né? Aí eu acabei levando. Sei que no final das contas eu a levei. Passei primeiro num pet shop, porque eu falei, vou deixar já para um banho, porque estava cheia de pulga. Quando eu olho nas patinhas, ela estava com bicho de pé. Ai, Ai, que dor. judiação. Bicho de pé é um parasita que é uma pulguinha, né? Uhum. Que não é comum em cachorro, né? Hum. É comum em suínos, em animais mais de sítio, assim. E ela estava com todas as mãozinhas e os pés, e a patinha traseira com aquelas bolinhas de pulga. Eu falei, não, pode medicar, vamos tratar. E aí passou 1 ou 2 semanas ainda passando pomada e anti-inflamatório para curar, né, todo aquele processo de erosão que ela estava lá incomodando. Né? Uhum. E hoje ela é uma cadela, ela está com 6 anos, 6 para 7 anos, e ela tem atração por pé. Se você estiver descalço, ela vem lamber o seu pé. Que coisa interessante. Eu acho que tanto sofrimento que ela ficou... Fixou ali, tem algo ali que tem. Então E como que ela percebe que é pé? Né? Uhum. Porque ela podia lamber a gente, e tal, mas ela vai lamber o pé. O pé. Como você tinha falado. O Assim, Fernando já ia dizer que é um atrativo Condicionamento, olfatório. Ela curte o cheirinho de vocês lá. De que é isso? Assim, algo que passa por aí, né? É interessante isso. É História da verdade. Catarina. Catarina, que bonitinho. Que era o salão, era catarinense. E aí, Ah, porque nós daí- vai ficar Catarina, ótimo. Tem a ver. É, Isso passa, né? muito bom. Então, essas questões, no quanto a gente pode aproximar, né, no quanto as interações com as quais nós temos com eles, né, dizem dos efeitos, né, que nós causamos neles, né? E aí, como que a gente tem a responsabilidade de lidar com isso, né? Muita responsabilidade, né? Porque hoje já se usa o termo tutor, né? Uhum. Já se usou o termo dono, proprietário, Uhum. né? Que implica sempre que é um objeto. Uhum. Né? O animal não é um objeto, Uhum. é um ser que demanda carinho, né? Aham. Emociona. Sim, com certeza, né? Cuidados alimentares, né? Específicos ali, né? Específicos. Aham. Água livre de contaminantes, adequada, em quantidade, né, à vontade. E essa relação
diária que o animal tem com as pessoas, ele precisa desse contato também, né? De Uhum. conversa, de carinho, de percepção. E a responsabilidade das pessoas é perceber isso, que o animal é um animal, né? Uhum. Tem necessidades. Eu vejo assim, também nada contra os Pode falar, Ana, tudo bem. tutores que agasalham, né? Vestem. Às vezes o animal ele fica desconfortável. Uhum. Na minha casa, eu tentava, porque minhas crianças achavam o máximo, né? Aham. Vamos pôr uma Fofinho. roupinha na Mila, Aham. que é a mais velha, tem quase 18 anos já. Uhum. Vamos pôr a roupinha na Mila, é uma pincher. Uhum. Não durava 2 horas. Aquela roupinha estava Estraçalhada. Aham. Aí eu comentava com as crianças, olha, ela não quer a roupinha, Aham. não é confortável, mas ela tá com frio, ela não tem pelo, porque ela é pincher, então tá Aham. com Aham. pelo bem É, curtinho, né? Ela não tá com frio. Ela não quer a roupa, atrapalha na hora, porque ela é muito ágil, né? A Uhum. roupa atrapalhava, então ela enfiava a mão pra cá, a mão pra lá. Eu sei que ela conseguia tirar e estraçalhar. E aí isso eu fui ensinando as crianças, ó, você tem que perceber que o animal, é bicho, Uhum. né? Não gosta de roupa, não gosta de sapato, Uhum. atrapalha, prende na unha, pode dar quebrar uma unha e trazer dor pro animal. Uhum. Então tem que se perceber isso, né? Nada contra, Sim, mas sim. tem que É ser que Mas acho que foge do natural deles, né? do natural deles, né? De é. perceber essa singularidade, essa especificidade Isso. da espécie, É. né? Porque achar bonito é natural nosso, né? Porque é o isso, nosso olhar humano. Porque eu me culpei por muito tempo que eu vi. E a minha filha, ela veio me mostrar assim: o bulldoguinho, o neném vestido, o bulldog com o mesmo tipo top ali, body. E que coisa fofa. E daí eu achava fofo. E daí, meu Deus, mas eu sou responsável porque eu tenho que ensinar ela e tal. Até um dia que eu me dei conta que é normal eu, como humana, achar bonito, porque eu vou achar fofo. Uhum. E eu tenho 2 bulldogs franceses, eles também detestam. E quando volto do pet shop, do banho, aqueles coisa grudado, bandana, eles odeiam, eles tiram também. Então eu já pedi, falei, olha, não, perfume não, porque eles são todo bichadinho, né, cheio das alergias e tal, então sem perfume. O shampoo é Hexadene, né, Específico também é né? medicamentoso e Aham. tal. Então tem todo um cuidado. E eles insistiam. Eu falei uma vez, ele veio com um relógio, gente, Aham. de TNT grudado, que tirou metade do pelo quando eu fui tirar aquilo. E daí ele achou, Aí eu fiquei pensando, porque eu, como tutora, tô falando que não, pedindo, não precisa colocar. Eles não gostam e o pet, acho que nessa ânsia de querer agradar, de... Agradar o tutor. Porque tem que Tem que vender É o tal. tutor que paga. Mas o tutor que tava pagando falando, não economiza aqui, então. E eles não entendem, porque eu acho que o mercado tá tão aquecido, né, nessas questões de boutique, de hidratação. Hoje não é um banho, hoje você gasta mais do que a gente for num salão, né, com hidratação e tudo. Furou. Mas aí eu tive que trocar e falar assim, é só o banho. Então daí eu peguei um lugar que já tem até um pacote lá. E é banho. Então, assim, eu preciso que ele tome banho e volte sem nenhum. Então eu falei, não, tudo bem eu achar. Porque é de mim, eu sou humana, eu vou achar bonito mesmo. Mas assim, a partir do momento que eu respeito ele, eu acho que tá tudo certo. Né? Então, assim, tá na internet, não vou dar show pra aquilo. Não, mas eu olhando, é fofinho, sim, porque eu sou humana e é isso que eu consigo Mas sentir. aí, na medida em que você conhece, né, O que é do os humano, meninos, o que né? não é do humano. Mas a necessidade dele, porque eu também, com o meu, queria que usasse roupa, porque ele tem pelinho curto, né? Uhum. Sem chance, né? Total sem chance. Mas e daí entra a questão da fisiologia, né? A diferença de a necessidade. diferença de necessidade. O olhar é nosso. Ele tá com frio. Não, será que ele tá com frio? Porque a gente, pra se aquecer, a gente precisa pôr roupa. Que a gente não tem pelo. Né? A nossa forma de aquecimento é diferente, né? A temperatura do animal é mais alta que a nossa. Nossa temperatura é 36,5. Dos cães e gatos é em torno de 39. Isso. Eu escutava isso direto, Ana. Nossa, então, mas eles não barriga tá quente.
Eu ponho a mão na barriga dele, a barriga dele tá quente. Sim, vai estar mesmo. Tem quase 2 graus a mais que você. A mais, Sim. E no frio é gostoso. É uma se delícia chegar no e sofá. Eu nem quero que eles saiam de cima. Quando chega alguém que eles pulam, eu falo, droga, tá tão quentinho, né? Mas Eu tô com um filhotinho em casa agora. Ah, Minha começou filha de- adotou. Então Tá. ele tá com 3 para 4 meses. É um filhote de Golden. Que é do tamanho da mesa já, né? Quase, tá com 11 quilos. Ai, que delícia. É uma fofura. Você não quer me dar quando ele tiver com uns 3 anos? Assim? Depois, Mas só quando ele tiver com 3 Depois anos. que ele Depois que detonar a sua crescer. casa. E ela comprou colchão, comprou cobertorzinho. Eu falei assim, porque tava chegando o inverno, né, mãe? Tá, então tá bom. E a frustração dela é que Que ele não usa não nada. deita, ele deita no piso, né? É. Na que é área mais frio. É, Aham. e com aquele gosta, pelo todo. Uhum. Deve estar E super ela tá aquecido. frustrada. Daí tem que explicar, não é porque ele vai trocar a temperatura, ele tá mais confortável. Isso. Mas ele tá dormindo. Eu falei, realmente, É. porque ele tá... Aham. Ele tá dormindo porque ele tá bem naquele Bem. lugar onde ele está, né? Exatamente. Então, acho que essa que é a questão que a Bárbara falava. Como que é difícil a gente entender a necessidade, né, a especificidade, seja da espécie, né, ou o perfil individual, né? Porque não são todos os bulldogs franceses que não gostam de roupa, Sim. né? Então, essa individualidade, né, para respeitar as necessidades dele, por conta de algo que você fala, né? Da qualidade de vida e do bem-estar, né, do animal, né? Ele mostra se ele tá bem. Se Uhum. ele tá bem, ele dorme. Se ele está bem, ele não destrói. Uhum. Né? Ele destrói porque sim. ele fica sozinho, porque ele tá com dor, porque ele tá O estresse. com né? estresse, Uhum. né? Um barulho, um som, um cheiro, como você falou do cheiro do shampoo, dos perfumes. Uhum. Então, e ele mostra isso. Ele mostra roendo, ele mostra, né? O roer até é uma coisa assim, principalmente na infância, né? Assim como o ser humano, os cães, eles trocam a dentição. Sim. né? Uhum. Então, ele sente um desconforto no oral. Então, ele vai morder. O importante é dar ali umas, né? Lá em casa eu tenho algumas Não deixar só o garrafinhas. chinelo, né? Não, é o Variar, Não, né? é só o chinelo. Um controle remoto, um chinelo. Porque ele vai roçar ali, exato. roer isso. E quando ele estiver roendo, por exemplo, na brincadeira ali, um pé de mesa, o pé da cadeira, repreenda. Né? Aham. Tem que fazer um treinamento. Uhum. Desde filhote, né? Ele precisa daquele treinamento, dar uma voz de comando. Aham. Né? Isso começa na escolha dos nomes já do cão. Então, sempre quando a gente pega um filhotinho, como é o nome? Um nome que tenha comando. Aham. Né? Um nome curto que ele ouça e ele saiba que estão Que é com falando ele. com É ele. ele. Aham. Colocar Shakespeare. um nome Aham, mais... isso. aham. Até você terminar de pronunciar o nome, Ele já. ele já tá bom, já vazou. já roeu, já quebrou. Então, isso passa de comando, é disciplina. Assim como a gente faz disciplina para os nossos filhos, a gente tem que dar disciplina para os nossos pets. Pets, também. aham. É verdade. Porque se Tem que estão educar. aqui, né, essa educação tá nessa convivência, né, familiar, essa disciplina vai ter que acontecer para uma adaptação Sempre, saudável, é. né? Sim. Até na vida adulta precisa dessa disciplina. Regras da casa, né? Regras Isso, da casa. é. Não sair, fica É. sentado quando É. o portão abre. Isso. Né? Nossa, Aham. tive um sofrimento grande em Para casa trabalhar com isso. a trabalhar com isso, porque eu tenho um Bernese também. Nossa, E esse gente. Bernese tem 60 Eu quilos. quero ir lá conhecer teus cachorros. Agora eu gostei de Já tá todos. apaixonada. Era bem isso que eu Vai queria. apaixonada. Eles Todos eles. eles estão apaixonantes. Aham. A Catarina, ela escuta a minha ajudante, a Dalva. Às vezes ela chega lá reclamando, tô com dor na perna, tô com aqui, que né, o ônibus atrasou, o ônibus tá cheio. E a Catarina fica sentadinha olhando, ela falou, olha só, a Catarina tá me ouvindo. Eu falei, isso tá, claro que tá te ouvindo. Ela é toda psicóloga. ouvidos, né? É toda ouvidos, isso. Catarina psicóloga. Com Acho que ela tá certeza. pensando que bom que eu não passo por isso, eu não pego ônibus. Ai, humanos. É uma relação muito bonita. É, sim, muito E aí linda. a Irene perguntou, né? Como a gente perceber isso? Leitura. Uhum. Leia sobre o seu cachorro. Leia sobre a raça do seu cachorro. Uhum. Não só para ir, né, saber
animais que participam de exposição, Aham. para saber padrão de raça, mas leia para ver o comportamento, Sim. leia artigos que falam sobre o bem-estar animal, né? Quais são os Uhum. padrões de bem-estar animal, como eu posso perceber isso. Uhum. Né? Então, o tutor ele tem que ter essa responsabilidade, além de alimentar, de acolher, de abrigar, de ler, entender, saber o que se passa com aquele animal. Até antes também, né? Muito legal isso que você tá falando. Ana. É, eu Fiquei também pensando adorei. aqui num apaixonamento, sabe? Isso, Quando você se é. interessa, que você quer saber Sim, tudo sobre a isso. pessoa, Aham, né? aham. Exato. E eu fiquei pensando que até também evitaria um monte de problemas se as pessoas fizessem isso antes também. Antes de adotar, Antes de... de Isso. adquirir. Não, e coisas básicas, né? A Ana falou que tem todo um estudo científico sobre o tamanho do grão e tal. Então, assim, leia até o pacote de ração. Por esse tempo atrás eu liguei pra Val, eu falei, ô Val, me tira uma dúvida. Essa quantidade que tá aqui no pacote de ração, meus cachorros vão fazer 5 anos, tá? Vão morrer de fome. Não vão morrer, vão morrer gordo, porque durante 5 anos eu tô alimentando muito errado. Tava, né? Eu falei, é a quantidade diária dela? É diária. Eu dava em cada O outro tava um touro, assim. Aí eu falei, coitadinho, mas é muito pouco. Não é, Bah, não sei o que. muito Eu falei, mas pouco, é muito pouco. Como que eu vou dividir? Eu tenho que dividir isso durante o dia inteiro. Durante o dia. E ela assim, durante o dia inteiro e Firme. tal. Eu falei, gente, eu melhorei, já comecei a dividir ao meio. Mas Aham. coisa básica. É. Básica, né? E Uma assim. leitura, É. você Ele já tem isso. tendência a ganho de peso, já não respira, ele é braquicefálico e ele tem a síndrome do braquicefálico. Então, ele já é um combinho ali de problema, né? E é uma coisa básica que eu resolvi um dia Pergunta, Lê. lendo, porque eu ia Quem levar eles sabe? pra creche e eu fui contabilizar, será que dá, né, a ração? A quantidade. E fui ver os copinhos, daí eu fui ver atrás e falei, gente, mas espera, essa quantidade, daí eu fui pesar o copo que eu dava, passava o copo e eu dava 2 copos Por e meio dia, dependendo dia, de quantas tal. vezes a frequência da ração, Isso. né? E ali o consumo é diário, porque a empresa de ração não tem como saber se você vai dar por, sei lá, 3 vezes por dia, 4 vezes por dia. Então, ali já o consumo é diário. 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 Aham. E coisa básica, E né, daí gente? aquele consumo diário. A pecinha Não, da tamo ver junto, o Bá, porque eu quanto- também fazia isso. Toca aqui. É que tem cachorro que, por exemplo, você pode tentar dar comida 3 vezes ao dia. Ele vai comer a minha pincher. Minha pincher, gente, 6 horas da manhã, se eu levantar, o Todd gordo já vai atrás de mim lá, porque ele Pra quer comer. comer. É. Ela não gosta de comer muito cedo. Uhum. Ela vai levantar, eu só dou comida pra ela se ela vier, se ela levantar. Se ela, assim, depois de 7h30, 8 horas, daí ela vem, daí ela come. Se eu tentar dar antes, ela não curte, ela não gosta. Ela tá com 16 anos, ela tem o ritmo dela, ela não é obrigada. O volume do trato digestório Também. apropriado para aquela quantidade. Isso. E também vai mudar, então, Isso. sendo idosa, a alimentação dela já é outro tipo de alimento. Outro tipo de alimento. se for, né, pra cão maior idoso específico, digestibilidade, Uhum. um Isso. menor teor de energia, porque o gasto energético dela é menor, ela passa mais tempo deitada, dormindo, né? E a ração, a gente acha que a Bárbara, né, falando ali da alimentação, a quantidade de energia, né, que a ração tem, ela é apropriada para a idade, né? Se você dá mais, a tendência é a obesidade sempre. Porque tem, né, peso, idade, tem Sim, tudo, tá tem tudo tudo. ali. Tem, gente. uma tabela pronta. atividade, né? Acho que na tabela Sim, tem nível também de a atividade. Nível de de atividade. atividade Tá também tudo tem, lá. né? É. E o- Incrível isso, não é? É, Como que tem? Como que tem isso? também tem, geralmente tem o nível de atividade tem 3 pontos, né, de sobrepeso, o peso, se ele tá fora ou tá dentro do peso, também isso tá lá contabilizadozinho. Lá Se o na animal tabela. vai viajar, né? Vamos pra praia, vamos levar o animalzinho. Não dá alimentação antes da viagem. Uhum. Pode causar transtorno, vômito, movimento, né? De Do curva, balanço, do aham, balanço do automóvel, Aham. pode prejudicar, vomitar e o animal passar mal. Sim. Né? Dá um desconforto gástrico no animal. É importante falar que o trato digestório de cães e gatos, ele é curto. Ah, isso é bom falar. Aham, vai. O alimento, o trânsito, ele passa muito rapidamente. Por Aham. isso, ele tem a quantidade certa de nutrientes, de energia para aquela idade, para aquele animal especificamente. Né? Como eu falei, eu tenho um cachorro grande, o Bernese. Se eu trato curto, se eu der um volume muito grande e ele tiver uma atividade assim, desempenhar
uma corrida, alguma coisa, ou uma viagem, ele pode ter uma torção intestinal, que é comum nesses animais, e ele morre pela torção intestinal, chama de vôvulo. É muito comum em algumas raças de grande porte ocorrer esse processo por ingestão de um grande volume. Então, empanzinamento. E esse empanzinamento, ele atrasa o peristaltismo intestinal e as alças intestinais podem torcer, como se fosse um sonho de valsa. Né? A embalagem antiga, né? Mudou, é um pacotinho, né? Antes tinha, isso era torcido. E isso pode ocorrer, o animal morrer de excesso de gás, uma torção intestinal. Então, por isso que a quantidade, seguir os padrões, né? Como se fosse uma bula. Né? Isso, tá ali. A alimentação animal é uma bula que tá ali no pacote. E aí a gente volta no que você falou, né? Você se leia, né? Faça essa leitura. Mas isso remete muito a mim, né? Porque esse meu cachorro, que é o Caramelo, ele fez eu mudar uma série de comportamentos com relação ao cão, e ele também é responsável pelo bicho gente, né? Porque a partir disso, isso que você coloca, muita leitura. Eu tive que, já era uma coisa que eu gostava, né? Mas tinha uma coisa muito intuitiva, assim, o cachorro é cachorro e pronto, né? E ele demandou outras ações, outras medidas. E aí, indo estudar, né? Procurando ler as bulas, né? Isso. Aí se viu quem ele é, o que ele precisa. Você tá lendo a bula do Caramelo até hoje, porque eu tô achando ele gordo. Eu tô restringindo um pouco e ele tá com baixa atividade física, né? Então, acho que as coisas ali têm que se reorganizar e reflete, né? Reflete exatamente no comportamento, no humor dele, né? Interfere. E falando nessas coisas básicas, assim, essa bandeira da causa animal, ela cresceu absurdamente, assim, no Brasil, né? E eu sigo várias pessoas e esses tempos atrás estavam falando, tá, mas e aí, o que é maus tratos? Tipo, você deixar, não só preso, mas não ter água, não fazer a troca da água no calor. Umas coisas tão básicas, gente, básico, assim. Mas que às vezes você não se atenta. E hoje tá muito fácil o pessoal denunciar, né? Qualquer coisa basta para uma denúncia, o pessoal vai mesmo e tal. Então, claro, tem casos que chegam, o cachorro tá no meio do cocô, não tem comida, tá magro. Aí você vê que é um caso ali. Um excesso ali. Mas realmente, né, você pensa que você vai deixar a água, vai ficar quente, ou às vezes com barro junto um pouco dali. Gente, você não beberia uma água assim, né? Uma água quente, num dia de calor, beber uma água... Então, isso acaba sendo maus tratos. Então, a bandeira, ela veio até para atender, acho que, umas necessidades básicas, né? Fisiológicas até do cachorro. Você beberia, a pergunta que tem... Você beberia essa água? Se você beberia, seu cachorro também pode beber. Seu gato também pode beber. Né? Seu passarinho pode beber. Tem muita gente que tem passarinho também. Não troca água, fica aquele... O um limo. Fica verde. Né? Você, olha que bonitinho. É a natureza. Bem natural. Mas então, isso que é importante que você traz, né? Que você tem que se perguntar, né? Começar a se perguntar. Beberia essa água? Vocês já provaram a ração? Já. Quando criança, já. Eu acho muito Biscoito salgada. já, ração eu não. Muito sem gosto. Não gostei. Quando criança, eu comia. Depois Não, eu não. Ração eu não comi, mas o biscoito já comi. Também não. Provar a ração. Isso. Não tem problema. É ruim. Você vai ver o quanto é ruim. Não, nenhum. Ai, gente, mas o paladar deles é diferente do nosso. Né? Não é feito para humano. Né? Vamos deixar claro aqui antes que... Não é pra ação, né? Por favor. É pra provar. Põe um pouquinho na boca. Isso. Pronto. Pra gente, pro humano, pro nosso paladar, não é legal. Tem uma distribuição de papilas. Isso. Diferente da nossa, né? Eles são mais perceptivos, assim, para gordura, para o cheiro de manteiga, né, do óleo, por isso que as rações são bem energéticas, né? E a ração então, por isso que gato, também o nosso alimento para eles, né, realmente também não é algo adequado. Não é adequado. Tem alimentos que jamais devem ser dados para animais. A uva que você estava falando, não só o grão, mas me parece que também pro rim, né? Sim, ela pode fazer insuficiência renal. Eu não lembro o nome do componente que São tem nela, que é minerais, tóxico. Né, que podem se acumular Isso. e ter um
uma tendência a Chocolate, aumentar né? o Vários. Sim, uma chocolate comida até temperadinha, o- assim, o até o- temperinho. Teobromina. Isso. Esse Que é do isso? chocolate. Ah, do chocolate? Isso. Mas o mercado tá super atento, né? Você vai em lojas, assim, grandes lojas, já tem, Tem chocolate dog pra pet. beer, tem wine beer, tem É porque sempre panetone, olhar o humano, né? parte do olhar humano, né? Como se na natureza eles fossem tomar uma cerveja. Aham. Um vinho começando uma sexta-noite. Exatamente. Vinho, cerveja. Tem vinho, isso. Ano passado É. eu participei da defesa de trabalho de conclusão de uma aluna nossa lá da zootecnia. E ela realmente fez essa busca. Foi em vários shoppings, bares, restaurantes que eram pet friendly. Uhum. Justamente para ver O que que exatamente tinha. o que tinha, Uhum. porque às vezes a pessoa dá o alimento. Então ela viu, né, no trabalho que era um espaço adequado, com água, longe muitas vezes das mesas, sob a supervisão do tutor, mas longe para que não pegasse nem resíduos ou qualquer Uhum. coisa Aham. do restaurante ou do bar. Né? Uhum. Isso é Então ela legal. viu que existe muito essa preocupação. E tem lugar com cardápio, né? Você vai na Tem. Whitmarçum Temos que chamar ali, essa tem... aluna pra vir aqui falar sobre isso. Não é? Esses espaços pet Isso. do quanto eles têm que ser. Quanto eles têm que Isso. ser adaptados. Isso. É. Aham. Pode chamar. Aham. É. Vai gostar. Interessante, né? Não, Parece que é tem tão muita simples, né? coisa, né, pra gente conversar. A Ana vai ter que voltar aqui uma segunda Vai. vez também, porque Volta. hoje o nosso tempo tá acabando. É mesmo? Que pena, conversa Ih, boa. Valquíria. Pois é. A gente vai conversando e daí Não vê a hora quando vê, O deu relógio quase uma hora. passa. Sabe que eu estou a semana toda me preparando. Eu vim, né? Que legal. Gente, o que tem de publicação, né? Aí eu É. fui fazer uma busca, né? Fui fazer um levantamento. Tem muito livro para criança. Livro didático Isso. para crianças, né? Até tinha comentado com a Irene que tem um livro do Érico Veríssimo, de 1965. Nossa, olha E ele só. já trata lá gente e bichos. Aham. Gente e bichos. Então, e tem muita literatura sobre isso. Não, né, você vai do ter que guardar tudo comportamento isso, e Ana, tal. pra voltar aqui e falar É, de no novo. quanto a gente não tem conhecimento disso, né? Vamos Que ter que não voltar. tem essa popularidade, não tá divulgado. Exatamente, pra falar Muito só legal. sobre isso de novo. Que bacana. Vamos ter É. que arrumar um horário na agenda aí, segundo Isso. semestre, volta a Ana aqui de Aham. volta, Confirmado. Será um prazer. né? Então é isso, né, gente? Acho que nós ficamos por aqui hoje, agradecendo o Lado B Studio, nosso grande patrocinador aqui desse estúdio maravilhoso que ele sempre disponibiliza pra gente com qualidade de câmera e de áudio. E a gente se vê, né, no próximo episódio. A gente seguem, vai né? deixar na descrição do nosso episódio aqui as redes da Ana, caso alguém queira entrar em contato com ela também. E segue a gente lá no Instagram, no Spotify também, no YouTube, No você YouTube. já está aqui. É. Então, acho que é isso. Um beijo pra vocês e a gente se vê na Até, semana gente. que vem. Obrigada, Tchau. gente. Até Até mais. mais. Tchau. Tchau.